Olá, seja bem-vindo ao SMV20, que é a Semana do Marketing e Vendas para Agências e Consultorias. Essa é uma iniciativa da Client Hub em parceria com a Brade Nacional e a agência ProMais. Aqui quem fala é o Igor Moraes e eu vou estar com você durante toda a semana trazendo vários convidados especiais para a gente falar sobre os principais desafios do mercado digital. Antes de eu trazer minha convidada, eu tenho 3 recadinhos para trazer para você. Recado número 1. Serão mais de 80 palestras e talks que estão acontecendo, alguns simultâneos, tá? Mas fica tranquilo, não fica triste, porque você vai poder assistir todos eles até o dia 28. O outro recado é o seguinte, que no final do evento vai rolar um sorteio para um ingresso para o Digitalk Expo, mais um livro Mentropia, do Estevão Soares, que inclusive está com a gente aqui na Semana do Marketing e Vendas. Para participar é simples, pegou o celular, tirou a foto de qualquer palestra e marcou com a hashtag SMV20. O sorteio vai acontecer na próxima sexta-feira, às 19 horas, no Instagram da Client Hub. E o último recado é para você ficar ligado no seu e-mail, porque no final do evento a gente vai mandar para você mais informações de como você vai fazer para participar do workshop presencial que a agência ProMais vai desenvolver. E esse workshop vai ser aí em São Paulo, para você que é de São Paulo, tá? Ele vai trazer vários temas que a gente está debatendo aqui nesse evento, beleza? Então chega de conversa que eu vou trazer agora a minha convidada de hoje, tá? A convidada de hoje é a Noara Poser e ela vai falar como vender serviços de consultorias. Então, Noara, tá com você, a bola é tua, manda ver. Vou ter o prazer de ver aqui de camarote a tua palestra. Ai, super obrigada, Igor. Um prazer enorme, assim. Você não tem ideia como eu fiquei feliz de ser convidada para participar desses conteúdos incríveis, olhar todos aqueles palestrantes e falar, meu Deus, quanta gente demais! Olha onde eu estou me metendo. Então, eu estou super feliz, assim. Agradeço demais esse convite. Eu preparei um conteúdo bem legal, bem focado para agência, para consultores, assim, com dica bem prática, bem rápida, para a gente conseguir, de fato, ouvir e já começar a aplicar, sabe? Eu gosto dessa coisa bem prática, da gente já fazer acontecer. Então, eu vou começar compartilhando a minha tela para a gente mandar ver no conteúdo, tá bom? Maravilha. Vamos lá? Você só confirma para mim se a tela tá direitinho aí para você? Tudo ok. Pode ir. Maravilha. Então, vamos lá, turma. Como vender consultoria? Eu sei que muitas vezes pode ser um desafio, quem tem uma agência, para conseguir colocar esse serviço que ele não é tão simples de vender, né? Então hoje a ideia aqui é preparar alguns passos do que você pode fazer para de fato a sua consultoria ser valorizada e que você tenha mais entrada com os seus possíveis clientes, tá? E eu vou começar me apresentando, eu me chamo Noara Poser e eu gosto de unir 3 segmentos da área de comunicação, que é atendimento, marketing e vendas. Eu chamo tudo isso de aquisição. Então, eu desenvolvi toda a minha carreira baseada nesses 3 pilares e como conseguir fazer a conexão entre eles. E já faz mais ou menos 1 ano que eu atuo como consultora, a princípio em um nicho bastante específico, que eu já vou contar para vocês um pouquinho mais, e agora eu tenho expandido para outros nichos também. Durante o nosso bate-papo de hoje, eu vou explicar um pouco mais, tá? E o meu grande objetivo é fazer com que as empresas se profissionalizem e se tornem referência em atendimento, em cuidado com as pessoas, tá? E também com a entrega de resultados de alta performance. Eu tento muito mostrar que o resultado não é simplesmente o que você recebe menos o que você gasta e isso que é o grande lucro da empresa. Tem outras coisas mais aí que também ao longo do nosso papo de hoje eu vou explicar um pouquinho para você, tá? Então vamos lá. Aqui estão as minhas redes sociais, meu site é www.noaraposer.com.br e se você estiver assistindo agora, você vai publicar lá, tira uma foto, tira um print da sua tela, publica no Instagram, me marca também todo esse conteúdo que você está vendo e eu vou dar de presente para todo mundo que me marcar um checklist de atendimento, porque eu sei que muitas vezes as pessoas que estão lá na ponta ficam um pouco receosas de como atender, de como falar, então esse checklist vai ajudar muito para depois de cada atendimento fazer uma marcação lá do que deu certo, do que deu errado, de como a gente pode melhorar, enfim. Faça isso e aí eu já vou olhar lá que você me marcou e já te mando por inbox mesmo o acesso a esse checklist, tá? E aí, gente, é o seguinte, a gente precisa começar a pensar por qual motivo
as consultorias elas existem? Tudo isso parte de uma dor de uma pessoa que um dia teve um sonho de construir uma empresa. Eu acredito que as empresas elas são construídas através do sonho de alguém. E em um dado momento, essa pessoa parou, olhou os processos, ou essa liderança de uma empresa parou, olhou os processos, olhou as pessoas, olhou os produtos e falou assim, putz, espera aí. Tem alguma coisa que não está no caminho certo? Tem alguma coisa que eu posso melhorar? Tem alguma coisa que não está encaixando e eu preciso de alguém que não esteja envolvido diretamente nesse processo? Alguém que tenha outras experiências, alguém que seja especialista em certos aspectos, para essa pessoa trazer um olhar diferente, corrigir o curso desse barco, o curso de onde a empresa está indo e ajudar a tomar boas decisões. E depois que eu entendi isso, eu percebi que a consultoria ela é uma venda complexa, porque ninguém converte numa landing page e fala assim, eu quero uma consultoria agora, porque depende de muitas coisas e processos muito específicos. As pessoas elas podem até converter numa landing page atrás de consultoria, mas a venda efetiva ela só vai acontecer depois de algumas coisas que você fizer. E uma delas é você conseguir mostrar o quanto a sua autoridade, o quanto o seu conhecimento, o quanto aquilo que você entrega vai fazer diferença de fato na vida daquela empresa. E aí sim, a venda é feita através de muito relacionamento. E é nessa hora que eu entendo que a consultoria, ela deixa de se relacionar com a empresa e começa a se transformar em um relacionamento entre pessoas. É a humanização da empresa e a hiperpersonalização que eu também vou falar um pouquinho mais no decorrer desse nosso papo, tá? Então, todas as vezes que eu vou entrar em uma até concorrência de consultoria ou que eu vou tentar entender toda a dor daquele cliente, eu levo uma folha de papel mesmo, se for presencial, ou eu vou marcando umas folhas. Eu amo minhas folhinhas de papel aqui. Eu vou agendando, vou marcando e eu divido sempre em 3 quadrantes, tá? Produto, processo e pessoas. E aí, quando eu estou em conversa com esse gestor que está em busca de uma solução, eu vou escrevendo em qual local a dor que essa pessoa está me passando está doendo mais. Muitas vezes tem gestores que falam assim, porque as minhas vendas estão ruins, eu não aguento mais, as coisas não têm funcionado direito, então eu preciso de um processo de vendas muito mais definido. E aí, conforme você vai fazendo uma operação curiosidade, que eu gosto de chamar, mais efetiva, quando a gente vai se aproximando mais desse cliente, e quando a gente coloca nos quadrantes, talvez a gente descubra naquele momento logo que o problema não está no processo de vendas. O problema pode estar na contratação das pessoas, pode estar no treinamento das pessoas ou no produto que não está atingindo o público-alvo. E quando coloca em 3 quadrantes separados, fica muito mais fácil de você conseguir direcionar para onde o olhar dessa pessoa precisa ir e como vai ser a sua atuação de uma forma muito mais específica. Porque lembra no começo que eu falei? Eu não acho que a entrega de valor para o cliente seja exclusivamente em relação a resultado financeiro, mas o resultado também é baseado na equipe, no que o cliente acha, no produto que ele oferece e o quanto ele recebe de dinheiro, de lucro efetivamente a partir das suas ações. Então, a primeira coisa é basear sempre a sua forma de conduzir a conversa a partir desses 3 pilares que são os globais e deixam mais visualmente claro quando você for conversar com esse seu prospect, tá? E por isso que eu separei aqui 10 passos que você pode colocar em prática, que você pode pensar através dos conceitos que eu vou trazer, como fazer a venda do seu serviço de consultoria de uma forma mais assertiva, de uma forma mais objetiva, direta, e que você consiga trazer muito mais valor do que simplesmente pensar em resultado financeiro para aquela empresa, tá? Então, a primeira coisa é, determine o foco. Hoje o que eu tenho notado muito nas consultorias, eu tenho feito vários amigos consultores, é que são muitos generalistas e aos poucos estão se concentrando em alguns
focos determinados, tá? Por exemplo, os que atendiam, eu atendo empresas médias até 200 funcionários com faturamento de X. Isso é um tipo de abordagem. E o que eu tenho visto é que quanto mais você determina o foco e mais você determina o nicho de atuação, acaba sendo mais específica a entrega que você faz. Por exemplo, eu disse que eu ia contar no decorrer da nossa conversa. Eu comecei nesse ramo, gente, como professora de educação física. Depois de um tempo, eu descobri que não tinha nada a ver com o que eu queria para a minha carreira. E eu fiz ao contrário, porque dentro da educação física, eu encontrei um nicho de atuação onde poucas pessoas estavam disponíveis, que foi a área de atendimento, marketing e vendas. Eram poucos os especialistas nesse segmento para esse nicho muito específico. E aí eu comecei minha carreira atuando diretamente dentro desse mercado. E o que aconteceu? Esse mercado começou a cada vez se consolidar mais. As pessoas começaram a contratar meus serviços, entender as estratégias, começar a aplicar, e aí começa a virar uma bola de neve, o que é uma delícia, porque o nicho, ele fortalece a sua marca. Então, ao invés de simplesmente se preocupar em empresas de porte médio que faturam até tanto, tenta entender qual o nicho mais específico que você até gosta mais de atuar. Isso pode fazer uma grande diferença. E é claro que eu não estou falando que você só deve atender um nicho específico, ao contrário, mas que você precisa entender de nichos específicos para poder ampliar a sua atuação. Com o tempo, já faz um ano, quando eu tomei a decisão de virar consultora efetivamente, que não só o mercado do ramo fitness começou a me chamar, mas pessoas que viam o trabalho sendo desenhado dentro daquele nicho também começaram a me chamar. Desde ramo de transporte, meio jurídico, clínica de veterinária, enfim, foram inúmeros outros projetos que eu comecei a trabalhar. Inclusive, agências de marketing, de comunicação, começaram a me contratar para ajudar a elaborar projetos para vender para o segmento fitness. Olha que maluco quando a gente começa a falar sobre o nicho de mercado e o quanto isso abre as portas para a gente conhecer novas possibilidades, tá? Então, lembrando, nicho não é para você focar e atuar em um segmento só, mas para você se especializar tanto que as pessoas comecem a te olhar como uma grande autoridade e também começar a pensar que você pode atuar em outros segmentos também, tá? Depois, vamos lá para o passo número 2. Ouça potenciais clientes. E quando eu falo em ouvir os potenciais clientes, é identificar as principais dores antes de oferecer qualquer coisa. Quando a gente trabalha muito no nicho, é muito comum a gente achar que sabe tudo. A gente tem, isso aí eu tô acostumado, esse tipo de trabalho todo mundo tem. E aí você tenta trazer conceitos que se aplicavam a outros negócios que talvez para aquele ali, por mais experiência que você tenha, não se aplica. Então, o que eu sugiro é que você viva a experiência desse cliente. Faça cliente oculto, entenda que tipo de produto ele serve, dá uma olhada no Reclame Aqui, estuda a forma como ele aborda as pessoas, entenda o que ele faz. E assim, uma das coisas principais, converse com as pessoas da equipe, dessa pessoa que vai te contratar. Porque é muito importante você ouvir o que as pessoas, os colaboradores, têm a dizer a respeito daquele mesmo problema. Na maioria das vezes, o que acontece comigo é descobrir que o problema é sempre muito além ou muito diferente daquilo que o gestor ele propôs ou ele queria mudar. Então, com tudo isso nas mãos, você consegue atuar de uma forma muito mais específica. E aí também eu volto para o meu caderninho aqui de anotação e depois eu passo tudo isso, obviamente, para uma apresentação bem bonita, assim, bem bacana para entregar para o cliente. Mas eu divido em 4 aspectos também para que eu conheça de fato o que esse cliente busca. Um é fatos e dados, assim, quem ele é, qual faturamento, qual segmento, qual nicho, tudo que tem a ver com o que ele é de fato, informações relevantes para dar o primeiro passo. Só que aí eu abro uma segunda coluna, que é a coluna dos interesses.
O que esse cara se interessa? O que ele busca? O que essa empresa pretende daqui a algum tempo? Quais são as metas dela? Qual tipo de segmento ela atende? Assim, quais os interesses dela? Para onde ela quer chegar? Então, eu faço essa segunda coluna entendendo isso. Depois, aí já entra uma parte que ela é muito, como que eu vou dizer? Parece ser muito longe da nossa realidade, mas eu descobri que depois que eu comecei a fazer isso, os resultados fizeram assim, ó, subiram absurdamente, que são as próximas duas colunas, que é o sentimento e os valores. No sentimento, é sempre fazer aquela pergunta: como você se sentiria se desse certo esse nosso projeto? Como o seu time vai se sentir se eles conseguirem bater a meta ou eles saberem que tem alguém especialista que está ali disponível para resolver as dúvidas ou ajudá-los ali quase que imediatamente? Como que as pessoas ao redor vão se sentir? Como que os clientes vão se sentir? Quando a gente fala de sentimento, parece meio etéreo, mas quando você vai apresentar resultado e você traz esse tipo de informação, a pessoa ela toma até um choque, assim, fala, nossa, nem imaginava que você tinha visto isso. E por último, eu faço uma coluna dos valores, mas dos valores virtuosos, do tipo, o que essa empresa valoriza? Ela valoriza a família? Ela valoriza um tipo de trabalho mais descolado? Ela valoriza home office, onde as pessoas tenham tempo para diversão? Ou, e ainda tem muitas empresas que atuam assim, é uma empresa mais conservadora que valoriza todo o empenho e dedicação de todos os dias do colaborador dele. Gente, vocês não têm ideia do quanto, quando a gente entende quais são os valores virtuosos da empresa, não aquele que está pregado na parede, sabe? Que as pessoas não olham, mas quando ela vive mesmo os valores, você vai conseguir identificar isso através de um bate-papo muito bacana com esse gestor que vai te contratar. E aí, quando você escreve isso e transforma em algo que você vai preparar a sua atuação dentro daquela empresa, gente, assim, é um negócio que muda completamente a forma de você se relacionar e o resultado que você tem depois disso, tá? Passo 3. Tangibilize. Por quê? A venda de consultoria, muitas vezes, ela é algo que não é visto o tempo todo. Não é uma entrega de produto, comprou a caneta, entrega a caneta, comprou o computador, entrega o computador. Ele tem várias entregas que acontecem todos os dias. Então, é importante que você entregue alguns materiais, sejam esses materiais físicos, e isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer, tá? É sempre entregar alguma coisa física para a pessoa olhar, seja um playbook de vendas, seja as últimas campanhas, mas algo impresso, isso é uma coisa que eu gosto de fazer, e também entregar isso de forma digital e registrar os momentos. É transformador, como quando a gente está na empresa ou a gente está fazendo uma consultoria e posta uma foto na internet, falando, olha, estou aqui com o gestor da empresa tal, hoje a consultoria foi sobre o tema tal. Eles se sentem muito valorizados. E é legal também para depois você entregar um dossiê para ele de como foram os encontros, tudo que aconteceu. Isso gera um valor e tangibiliza o negócio a ponto dele perceber o quanto você tem atuado de uma forma bastante específica. Uma outra forma de tangibilizar a entrega também é atuar em parceria com as pessoas que possivelmente trabalham nessa empresa, gravando um vídeo sobre como era e como ficou. Esquema de depoimento, sabe? Ou até mesmo me conta o que mudou e que você acha que foi muito legal. E mostrar isso para esses gestores que te contrataram, porque, assim, é um valor incrível e eles gostam, e é claro, sempre pedindo autorização, tá, gente? Tem empresas que tem aqueles termos onde você não pode divulgar o nome, mas as que podem, é bem legal tentar atuar de uma forma mais humanizada, sabe? Mais próxima da pessoa. É uma estratégia que eu tenho usado e que tem dado bastante resultado, tá? Depois, passo 4 é o comportamento de vendedor. Dentro da consultoria, às vezes a gente acaba ficando tão especialista no processo, na entrega, no resultado, que a gente acaba esquecendo de ter esse comportamento de vendedor o tempo todo. E não é o comportamento daquele vendedor onde a gente já tem um certo preconceito. A pessoa de vendas vai me vender. As coisas já têm mudado muito. Então eu falo do vendedor de alto nível. É o comportamento de você identificar a dor e pensar no próximo passo que a pessoa vai dar. E não simplesmente você achar que a venda da consultoria é o final. Ela é uma consequência daquilo que você construiu com ele. Então, o vendedor, ele precisa ter atributos muito importantes, como conhecer, entender de pessoas,
entender perfil comportamental, ser organizado na forma como ele organiza as informações das empresas, ter sempre um portfólio muito atualizado de tudo que você faz, das coisas que você pretende entregar. Quando a gente faz muitas vezes a mesma coisa, às vezes dá até só, ai meu Deus, sabe? Você esquece de dar a devida importância para algumas coisas do seu trabalho que você poderia mostrar, mas como você atua muito com isso, acaba deixando de lado. Então, esse comportamento de vendedor é o que vai te deixar sempre tentando avançar a pessoa para o próximo nível. Seja ele nível de comprar mais um produto, seja ele despertar mais consciência, seja ele, nossa, eu nem sabia que eu tinha um problema, sabe? Então, esse comportamento, ele ajuda muito com que você não perca o foco, que você tenha sempre as informações importantes ali ao seu dispor e que você seja muito organizado na hora de conversar com as pessoas, tá? Passo 5. Tenha a sua prateleira. Até um depoimento pessoal. Quando eu comecei nesse trabalho de consultoria, eu não sabia exatamente como que eu ia fazer a venda disso. Era muito... Nora, quero sua consultoria. Tá bom. Quantas vezes por semana você quer? O que você imagina? Qual a área que está dando mais problema para você? E aí eu ia moldando tudo de acordo com o que a pessoa me dizia. E aí demorava mais tempo para fazer um orçamento do que entregar o trabalho, sabe? Já cheguei a demorar quase 5, 6 dias para entregar um orçamento. Então, o que eu digo, assim, tenha a sua prateleira com os pacotes que são os mais pedidos, de uma maneira organizada, com tudo que a pessoa vai receber, sabe? De uma forma assim, que a pessoa não tenha muita dúvida do que ela está comprando, mas seja uma pessoa flexível também. Porque às vezes, aquele produto que você colocou na sua prateleira, ele pode atuar perfeitamente em um nicho muito específico, mas em outro nicho aquilo lá não tem nada a ver. Então é importante que você tenha essa flexibilidade. Lembra que eu falei para você conhecer a pessoa, para você entender, mergulhar no produto do cliente? Para que você consiga adaptar essa sua prateleira cheia de produtos para conseguir construir uma oferta assertiva, sem ficar com aquelas idas e vindas. Chega até a ponto que, às vezes, dentro de um call, uma reunião online com o cliente, eu vou montando a proposta dele junto com ele, de falar assim, bom, o que você espera em relação ao contato com a equipe? E aí ele vai dizendo e a gente vai elaborando uma proposta em conjunto. Isso foi uma maneira bem legal e otimizou demais, assim, o tempo que eu levava para entregar esse tipo de proposta, tá? Depois, passo número 6, fidelizar cliente é multiplicar a carteira, gente, assim, não tem jeito. Eu trabalho com vários formatos de consultoria, de 3 meses, que é o que eu tenho mais atuado e gostado muito de fazer, mas também tenho consultorias a super longo prazo, assim. E aí, quando esse cliente, ele fala assim, putz, mas eu não quero que você vá embora, não, mas fica comigo mais um pouquinho, mostra que é a forma que ele vai multiplicar a sua carteira. Tem um monte de cliente que nem avisa. Alguém liga e fala, olha, o fulano me indicou, ele disse que você nem atua muito nesse meu segmento, mas eu gostei do trabalho que você desenvolveu para ele. E aí, a gente também não pode ter vergonha de ou pedir indicação, ou pedir um vídeo de depoimento, ou pedir para construir um case em relação àquela pessoa, pedir para fazer postagens nas suas próprias redes sociais, da sua agência, ou na sua como consultor, enfim. Mas é importante que você consiga entender que isso é uma coisa que a gente fala para os nossos clientes, né? Mas é engraçado como parte do nosso lado, que às vezes isso é algo que fica meio perdidinho ali no meio do caminho. Mas ter a cabeça de que a fidelização é uma forma de você conseguir ganhar mais clientes é fundamental e vai fazer com que seu resultado ele aconteça de maneira consistente, né? Bom, o passo 7, ele pode sim parecer ridículo, eu sei, só atuamos todos em áreas muito específicas, mas precisa produzir conteúdo. Olha que novidade que eu tô contando, né? Eu sei que não é, mas, assim como eu acredito que muitos de vocês passam por isso, a gente cria tanto conteúdo para os nossos clientes, a gente fica tão enlouquecido fazendo 1000 coisas e às vezes a gente esquece de criar conteúdos do nosso trabalho para que mais pessoas acompanhem.
Tem gente que chega assim, eu não sabia que você fazia isso. Por quê? Porque talvez eu não tenha produzido conteúdo suficiente para aquelas pessoas daqueles nichos entenderem o que eu faço. Então, produzir conteúdo é sim uma forma muito importante, muito assertiva para que você consiga atrair mais pessoas, modelo de inbound marketing. Mas a gente acaba esquecendo que o conteúdo é o que vai fazer com que a pessoa entenda o que você faz, com que ela entenda o que ela precisa e com ela começa a te enxergar como uma autoridade. E é isso que a gente precisa fazer hoje. Tem uma gama imensa de agência, de consultora, e o que só você entrega para esse cara que ele não pode encontrar em nenhuma outra? Assim, de bate-pronto, o que eu penso é, o conteúdo que eu desenvolvo, ninguém desenvolve. E aí a gente precisa ficar o tempo todo procurando assim, qual é o conteúdo que eu posso gerar valor, qual é o conteúdo que ele pode colocar em prática, qual é o conteúdo que vai fazer com que ele ganhe mais dinheiro, com que ele melhore algum processo, com que ele contrate direito a equipe dele, quais são os conteúdos que ele está buscando e que as outras empresas ainda não fizeram. E aí é claro que dá um super trabalho a gente produzir conteúdo, fazer vídeo, a gente faz pra gente, faz pro cliente, mas assim, é inacreditável como cada conteúdo novo publicado, as pessoas entram em contato, elas conversam, elas perguntam, elas usam e dão feedback a respeito daquele conteúdo produzido, porque é isso que engaja e faz com que a pessoa te veja como uma autoridade e pense em você quando ela tiver algum problema, sabe? Eu gravei um vídeo esses dias que chama Contato Telefone, o telefone vai morrer? A ideia era, o contato telefônico é algo que está caindo em desuso. E aí, eu recebi várias perguntas a respeito disso e eu publiquei esse material. Um vídeo super curtinho, assim, tem nem 10 minutos, falando as minhas percepções a respeito dessa forma de contato com o cliente através do telefone. Foi assim, uma chuva de gente concordando, gente discordando, gente dizendo o que prefere, o que não prefere, mas conseguiu uma consultoria através desse material. A pessoa me ligou e falou, Noara, eu não sei o que fazer porque o meu time de vendas está deixando o telefone em segundo plano. Onde está o problema? Pessoas, processo ou produto? E aí, estruturando isso com ele, ele falou, putz, já entendi. O problema está no processo, não está nas pessoas, não é culpa delas, mas é porque o processo, se eu não cobro essas ligações, se eu não tenho acompanhamento, se eu não gravo, se eu não avalio depois, se eu não vejo a quantidade de tempo que eles ficaram falando e ouvindo, se eu não tenho o passo a passo de como conduzir uma ligação telefônica, é óbvio que não vai ser um bom canal de aquisição, porque não está profissionalizado. Então, o conteúdo, muitas vezes, por mais superficial que seja, ou por mais simples, pode ser o que de fato vai engajar e fazer com que você consiga vender mais. E aí a gente vai para o passo número 8, que também é uma grande novidade, né? Crie seu funil de vendas. Gente, não tem como a gente achar que vai conseguir apenas ou por indicação de pessoas ou simplesmente produzindo conteúdo aleatório, mas tudo isso precisa chegar em um funil de vendas, para que no momento oportuno e de acordo com a sua jornada do cliente, você entre em contato para fazer aquela venda complexa. Lembra que eu falei no começo? A consultoria, ela não é uma venda simples, ela é uma venda que requer relacionamento, confiança, estratégia, cuidado, carinho, atenção, e aí sim a venda é feita. E é preciso que você pense nisso em cada etapa do seu funil de vendas. Qual é o nicho que você vai atender, qual a dor daquele nicho, o que esse nicho espera, como virar autoridade para esse nicho, como anotar as coisas de forma a mostrar resultados que não sejam simplesmente financeiros, e como falar com as pessoas dessa possível empresa que você vai prestar consultoria. Então, assim, são muitas variáveis que você precisa colocar dentro do teu funil para saber exatamente onde quer chegar. Lembra do comportamento de vendedor? É o tempo inteiro atuando como vendedor. Para quê? Para que no final do funil você saiba exatamente de onde essa pessoa veio, o que ela busca, qual a dor dela, e aí sim fazer uma venda legal, que agrega valor, assertiva, que você vai entregar de fato o que a pessoa busca, tá? Então, não menosprezem o funil de vendas. Eu sei que muitas consultorias acabam vendendo vários outros serviços de prateleira, né? Mas essa também é importante ter um carinho, assim,
e uma estratégia bacana para conseguir criar um funil de vendas coerente, tá? Depois a gente vai para o passo número 9, que é faça networking. Gente, hoje eu só estou aqui por um motivo muito específico, porque eu criei conteúdo, porque eu fiz networking, porque eu entreguei resultado para os meus clientes, porque eu estava em um evento específico no RD Summit, porque eu conheci o Eduardo da Dive, porque agora eu conheci o Igor também, que já tem várias mudanças profissionais, que a gente vai bater um papo para conectar os nossos serviços, entender o que cada um atua, como a gente pode se ajudar, e o mundo é feito de networking. Quanto mais pessoas a gente conhece, quanto mais eventos a gente vai, quanto mais entrega de conteúdo de qualidade a gente faz e mais consistência a gente tem, mais a gente consegue ter uma base sólida para que eu possa ligar para pessoas, para que eu posso não saber, mas para ter o telefone de quem sabe. Essa máxima, ela é muito legal porque ela atua assim, muitas vezes. Tem alguns clientes onde eu vou prestar consultoria que às vezes eles precisam de um site. Às vezes eles precisam de anúncio, que não é a minha expertise, mas eu tenho o telefone de quem tem essa expertise. E aí eu agrego valor não só na entrega da estratégia, mas também dos serviços de pessoas que eu confio, que geram conteúdo, que são consistentes, que tem uma super entrega, cliente fidelizado, monto um mega pacote e entrego a solução completa para alguns clientes. E é aí que o networking, ele se faz valer de uma forma muito grande. Eu vejo às vezes, principalmente em agência, a gente vai em eventos, aí fica todo mundo da agência ali, todo mundo juntinho, conversando. Então, essa é uma dica, assim, que de fato ela amplia o horizonte de uma forma absurda, de você olhar para quem está do seu lado e gerar valor para aquela pessoa. E não simplesmente pensar em como eu vou lucrar conhecendo as pessoas que tem aqui ao meu redor. É o contrário. Como eu vou criar e ser relevante para essa pessoa que eu acabei de conhecer, como a gente pode unir os nossos trabalhos para que a gente consiga fazer algo maior e melhor. Ou às vezes tem muita gente que nunca vai trabalhar, mas só o fato de você olhar para ela e conhecer e conversar, gerar valor, ser uma pessoa que está presente, conversa com ela, já é transformador, inclusive, para as tuas estratégias. Fazer networking agora, eu tenho visto gente muito mais jovem do que eu, super atualizada em relação a growth hacking, e aí muitas vezes eu chego para pessoas que ainda estão na faculdade, que acabaram de entrar em alguma coisa, que são super gênios, porque saem totalmente fora da minha zona de conforto, aí eu peço opinião e de repente eu consigo usar uma estratégia dessa mega nova geração em um cliente que tem os processos super quadrados e não quer mudar por mais que tenha contratado a consultoria. Então, o networking, ele te permite permear por várias áreas, várias idades, várias empresas, conhecer vários trabalhos e que, de fato, no final, só vão agregar, tá? E agora, o nosso último passo, a gente já vai se encaminhando para o final aqui desse nosso papo, entregue o resultado em 3 aspectos. Não só no financeiro. Os 3 aspectos são empresa, que é o aspecto que está relacionado diretamente com o financeiro. Quais foram os resultados, como era antes, como ficou agora, quanto de lucro obteve, quais as mudanças que aconteceram, que fizeram com que a empresa fosse mais saudável, mais rica, tivesse mais dinheiro, tá? Esse é uma entrega de resultado. A segunda é pessoas. É incrível como quando a gente consegue atuar diretamente com pessoas que fazem parte daquela equipe, seja qual tipo de consultoria você tiver atuando naquele momento. Quando você consegue envolver essas pessoas dentro do teu projeto, dentro do que você precisa, quanto mais você tem o telefone dessas pessoas para poder conversar, entender o dia a dia e aplicar alguma mudança que você sugeriu e essa mudança dá certo. Lembra quando você perguntou dos sentimentos das pessoas? Essa é a hora de trazer os sentimentos da equipe quando você iniciou seu trabalho de consultoria para o sentimento da equipe agora quando você já está encerrando o processo ou quando você está no meio do processo onde você combinou essa entrega de resultados. Possivelmente e muito provavelmente essas pessoas vão dizer que o ambiente de trabalho ficou melhor,
que elas entendem o que elas precisam fazer, que os processos foram arrumados e que agora elas estão mais felizes em atuar naquele segmento. E você trazer isso como uma forma de resultado tangível para aquele seu cliente faz com que ele fale, nossa, olha só, olha o que aconteceu, a mudança drástica nisso. E é incrível, assim, quando eles veem que a gente se preocupa com isso também. E é claro, com os clientes. O que mudou na vida dos clientes? O cliente está tendo uma experiência melhor depois do que você sugeriu, ficou mais adequado? O cliente entendeu sobre o produto, gerou valor para o cliente está mais satisfeito? Enfim, são milhares de indicadores que você pode usar, mas que eu sugiro super que você tenha esses 3 pilares assim na hora de apresentar resultado e não só aquele funil básico que a gente já conhece, com percentual de conversão, esse tipo de coisa. Mas independente do seu modelo de consultoria, do seu formato, essas 3 categorias, elas se aplicam assim muito. Mesmo que você nem tenha falado com alguém da equipe da pessoa, se você conseguiu atuar em algum processo que fez a diferença na vida de quem está atuando na ponta, esses números vão aparecer. E aí é mais uma coisa para você dizer. Gente, assim, espero super que eu tenha contribuído, que você tenha entendido os conceitos. Se tiver qualquer dúvida, mas qualquer dúvida mesmo, me manda inbox, faz comentários, me chama, a gente pode trocar 1000 ideias, eu super amo falar sobre isso, sobre esse tema. E ó, não esquece, se quiser o checklist, tira um print desse papo de hoje, marca a gente lá e aí eu vou te enviar o checklist, tá bom? Super obrigada, Igor. Espero ter atendido aí as expectativas e que as pessoas gostem desse conteúdo. Show de bola. Primeiro, queria agradecer, né, rapaz, esse conteúdo que você trouxe aqui pra gente. Como eu falei para você no início aí da apresentação, até antes dos bastidores, para mim me interessava muito. Hoje eu me posiciono como consultor também. E eu achei todas as dicas extremamente pertinentes para o dia a dia de quem quer se posicionar como um consultor. Que eu sei que, eu falo para todo mundo, o objetivo maior é a gente tem que entregar um bom resultado para o cliente. Então, cada vez mais é importante a gente estar antenado, é importante estar entendendo do cliente da gente, é importante estar entendendo do cliente da gente, porque eu acredito que é assim que as coisas acontecem. E ter você aqui entregando esse conteúdo aí para a gente, sem dúvida nenhuma, vai fazer com que outros consultores, outras agências consigam melhorar. E eu tenho dito isso em todas as palestras que eu estou participando. O objetivo da gente é sempre ajudar quem está aí do outro lado, porque se a gente ajuda, a gente só faz elevar a barrinha aqui, ó, o nível de qualidade da entrega da gente para o cliente da gente e do cliente para o cliente. Acho que no fim das contas é exatamente isso que a gente quer. Eu quero transformar, né, ou melhor, fazer que uma comunidade, é o que a gente está fazendo aqui, transformar isso numa comunidade onde a gente realmente entregue resultados relevantes, porque isso só faz melhorar a qualidade, só faz melhorar o mercado como um todo. E você veio aqui para contribuir com a gente. Ai, que bom. Fico feliz. Espero que tenha ajudado aí, né? Que o dia a dia eu sei que não é fácil, a gente faz um monte de coisas, mas é sempre bom pensar nesses pontos. Show de bola. Então, mais uma vez, agradeço a você, agradeço a todo mundo que está assistindo a gente, tá? Pode estar nesse momento acontecendo outras palestras, que são várias que estão acontecendo simultânea, mas como eu falei aí no início, até dia 28 vai estar disponível para você assistir a hora que você quiser. Então, você pode novamente, inclusive, assistir a palestra da Noara, que vai estar aqui com vocês até dia 28. Beleza? Então, Noara, muito obrigado por sua participação. Galera, estamos indo, como eu sempre digo para todo mundo, para cima. Tchau, tchau.